bom dia. A Polícia Rodoviária Federal já fechou o balanço de final de ano com Natal e Ano Novo. O resultado não foi muito bom não, gente. A gente teve muitas mortes nas estradas esse ano. Diminuiu o número de acidentes, mas esses óbitos pegaram um pouco e fechou meio pesado. É sobre tudo isso que aconteceu nessas festas de final de ano e o que ainda está previsto para férias e carnaval que a gente vai falar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre isso, nos dar todos os detalhes do que já aconteceu e do que vai acontecer, é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Lucas Mourão. Seja bem-vindo mais uma vez, Lucas. Muito obrigado, Elda. Satisfação enorme estar de volta. Em nome da Polícia Rodoviária Federal, fica o agradecimento. Feliz Ano Novo para a gente. Né? Feliz Ano Novo para a gente. Vamos ver como é que foi esse início deste Ano Novo que nós queremos feliz nas estradas do estado. Bem movimentado. As festividades de fim de ano, elas trazem esse movimento atípico nas rodovias federais, né? Muita gente vai pegar a estrada, visitar a família, curtir, aproveitar o Réveillon num local diferente. E para a Polícia Rodoviária Federal é um período de muito trabalho. Então, há uma necessidade de aumento no efetivo policial, reforço nas fiscalizações. E nós tivemos um período de Natal um pouco mais tranquilo, se comparado principalmente com o mesmo período do ano anterior. Já o período de Ano Novo com uma quantidade um pouco mais elevada de sinistros de trânsito. Até houve uma certa redução no número de óbitos, mas muito mais sinistros atendidos pela PRF e, infelizmente, sinistros mais graves. Esse foi o balanço que a PRF fez das festividades de fim de ano. Já como você iniciou apontando, o ano todo de 2024 ele foi um pouco mais complexo. E aí, apesar de uma leve redução do número de acidentes, um número elevado de óbitos, infelizmente. Isso pesa mais, né? Porque quando a gente tem uns acidentes, mas de alguma forma as vidas são poupadas, a gente já fica um pouco mais tranquilo, apesar da situação não ser boa. Mas quando é o contrário, quando tem mais morte nas estradas, a gente já fica... A sensação Exato. já é de peso mesmo, Enquanto né? que é só dano material, é de fácil solução. As partes entram em acordo, resolvem ali os problemas. Agora, quando a gente tem aí problemas de lesões graves, tem óbitos, infelizmente, a gente tem famílias enlutadas. E nesse período de final de ano, é uma notícia muito ruim. Você receber a informação de que um parente, um familiar, um amigo acabou perdendo a vida no trânsito, né? Nesse período de Ano Novo, que você disse que o movimento foi um pouco maior, a gente teve um aumento de mortes com relação ao mesmo período do ano passado também? Não, em relação a mortes até a gente teve uma leve redução. No ano passado, no período de Réveillon, foram registrados 3 óbitos. Neste ano foram registrados 2 óbitos. Então, um óbito a menos. Agora, a quantidade de acidentes, aí sim. Esse ano foram atendidos 19 acidentes pela PRF, enquanto que no Réveillon anterior apenas 6 acidentes. Meu Deus. Então você tem um número muito elevado. E o que mais chamou a atenção foi o número de acidentes graves. Dos 19 atendidos, 7 foram considerados graves. Então são pessoas que ficam feridas, que são hospitalizados, alguns até em estado gravíssimo. Então o impacto desses acidentes é muito maior, um número muito elevado. Vocês têm alguma ideia, vamos dizer assim, do que levou a esse acréscimo de um crescimento de mais de 100, quase 200%, né? Mais de 200%, né? Porque de 6 para 19 cresceu bastante. O que levou a esse resultado? O balanço que a gente fez da Operação Ano Novo, aponta que poderia ter sido pior se não fosse uma ação mais enérgica de fiscalização. Para você ter uma ideia, em 6 dias de Operação Ano Novo, foram mais de 1.940 infrações flagradas pela Polícia Rodoviária Federal. Como é que repete esse número Mais de aí? 1.940 infrações. Em 6 dias? Em 6 dias de operação. Boa parte delas, excesso de velocidade, condutores inabilitados e ultrapassagens proibidas. E aí, quando a gente faz um recorte para ver o tipo de colisão mais registrada, a gente vai ter exatamente a colisão frontal. Colisão frontal é um impacto violento. São 2 veículos que estão caminhando ali para o mesmo ponto, acabam colidindo e a maioria das colisões frontais geram óbito ou então deixam feridos graves. Para você ter uma ideia, um recorte do ano todo, ainda de forma preliminar, mas já dá para ter uma ideia, a maioria dos acidentes que resultaram em óbito foram do tipo colisão frontal. Quando eu penso em colisão frontal, eu imagino que alguém
errou o caminho, porque os caminhos, as vias são paralelas, não é? Sim. Para você bater de frente, alguém tem que ter entrado na via do outro. Nesse caso, o erro é sempre humano, a causa é sempre um erro humano? Grande parte, sim. Grande parte dos acidentes mais graves no Maranhão tem sido provocado por ações que poderiam ser evitadas, desde que fossem tomadas escolhas diferentes. E uma das principais é exatamente essa: o cálculo errado do tempo para a ultrapassagem. Isso. Ou a ultrapassagem forçada em um local proibido. Por exemplo, um aclive, um declive, uma área de curva. Sabe aquela ideia de que eu estou há tanto tempo atrás desse caminhão, na primeira oportunidade eu vou me livrar dele. E aí qual que é a primeira oportunidade muitas vezes? É uma área que é proibida a ultrapassagem. E a pessoa confia que vai conseguir iniciar e finalizar essa ultrapassagem, mas muitas vezes não dá tempo, não consegue retornar e acaba colidindo frontalmente com o veículo que vem no fluxo contrário. É verdade, é verdade. É até algo que é importante a gente destacar. Grande parte da malha viária maranhense federal é rodovia de pista simples, que é aquela rodovia mais estreita apenas com a marcação amarela ali que separa os fluxos, né? A gente não tem muito rodovia de pista dupla que tem aquele canteiro central. Então ela se torna bem mais perigosa. Bem mais perigosa, porque quando você desvia ali, você está invadindo a outra pista e se vier outro carro, o resultado é esse que a gente está falando, né? É sempre a falta de atenção. Então, nossos principais problemas continuam sendo ultrapassagem indevida, velocidade, a gente está correndo muito. Demais. Só um número aqui para você ter noção de como é a situação do excesso de velocidade flagrado pela PRF aqui no Maranhão. O ano finalizou com mais de 19 mil casos de excesso de velocidade. Meu Deus, esses números são muito tão exagerados. Alto. Pois é, parece ser exagerado, mas quando você passa a fazer uma análise mais detalhada, você realmente se assusta. Porque é algo que muitas vezes é comum. Parece que a imprudência no trânsito ainda é uma opção para muitos condutores. Todas as vezes a gente parece que está batendo na mesma tecla, mas não muda. Né? A gente fala as mesmas coisas. As mesmas coisas. As pessoas podem dizer, vocês falam as mesmas coisas todos os anos. Mas é porque acontecem as mesmas coisas todos os anos. Parece que a gente não aprende com os erros, né? Infelizmente. Não é, gente, ultrapassagem indevida, o nome já está dizendo indevida porque não é para fazer. Quer ver uma coisa que mais se destacou agora na Operação Ano Novo? A gente teve um número elevadíssimo de casos de embriaguez ao volante. No ano anterior, na Operação Ano Novo anterior, foram presos 2 pessoas por embriaguez ao volante. Nesse ano foram 9 pessoas. Casos assim, de que a garrafa de bebida estava do lado ali do motorista. Teve situação que o motorista estava tão alcoolizado que ele estava tentando dirigir um carro com o pneu estourado. Teve outro caso na região de Barra do Corda, que os policiais chegaram, o motociclista estava tão alcoolizado que ele deitou sobre a pista e tentou dormir abraçado com a moto. Então são situações que parecem até assim anormais, e são anormais. Mas são anormais. O álcool e a direção não deveria ser uma mistura aceitável em hipótese nenhuma. Seja um pouquinho, seja a alta quantidade. A grande quantidade. Eu lembro que ano passado a gente conversou e a gente falou sobre essa redução de álcool e volante, né? Que tinha dado uma aliviada, parece que todo mundo tinha aprendido, que as duas coisas não andam juntas. Novamente. Quer dizer, se aprendeu, desaprendeu agora. Olha, 2 fatores podem explicar isso. Ou o aumento da imprudência, ou o aumento da fiscalização da PRF para flagrar esses casos. Sim. A gente teve um ano com uma operação de fim de ano com aumento considerável de fiscalização. Foram mais de 2.400 testes de alcoolemia realizados pela PRF. Isso pode ter contribuído, sim, diretamente para o aumento desses flagrantes. Mas que fosse 0. O ideal seria que ninguém achasse normal misturar álcool e direção, mas ainda não é a realidade da gente. Pois é, álcool e direção, por exemplo, tipo o cinto de segurança, a gente já acha que o motorista aprendeu. O motorista sim, e o passageiro? Pois é, principalmente o passageiro de Boa trás. Boa parte das autuações por ausência do cinto de segurança está relacionado aos passageiros do banco de trás. Você acredita que tem pessoas que na fiscalização ainda questionam o policial, mas quem está sentado atrás é obrigatório? E não é por falta de respeito, muitas vezes é por desconhecer
que todos os ocupantes do veículo realmente precisam utilizar o cinto de segurança. Olha, eu vou te contradizer, vou dizer que todo mundo sabe disso. Bom, todo mundo deveria sabe disso, pelo menos deveria saber. Mas eu acho que a maior parte das pessoas sabe. É porque nesse caso, quando você vê o policial, é melhor você fingir uma ignorância do que admitir que você está errado. Que você, aliás, admitir que você sabe que está errado. Porque quem está sem cinto dentro do carro sabe que está errado, sabe que está errado. Você se sente até solto. A gente hoje tem muito mais acesso à informação, né, Elda? Todo mundo sabe. São campanhas educativas. Eu não falo nem procurar leitura, procurar essa coisa, não. Eu falo naquele noticiário do dia a dia. Vocês todo dia estão na televisão falando sobre isso. Todos os dias, praticamente, trazendo essas informações. Chega a operação dessa, vai todo mundo para a rua, vai todo mundo esclarecer, vai todo mundo dizer que isso pode, que isso não pode. Então, ninguém pode dizer que não tem acesso a esse tipo de informação. Isso é verdade. Não tem não. Não tem desculpa para isso, não. É falta de... Não vou falar não. Vamos chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo e a gente toma água, toma café, porque esses números são assustadores mesmo. Mas a gente volta para conversar, é só um minutinho. Já estamos de volta conversando aqui sobre os números dos acidentes de trânsito nas estradas nesse final de semana, mas também chamando a atenção para esse início de ano que começa aquele período de férias escolares, quando a gente, quem pode, dar uma fugidinha, pega a estrada, bota a família toda no carro e vai viajar. Eu estou conversando aqui com o inspetor da PRF, Lucas Mourão, sobre essas situações. Vamos pegar as férias agora? A gente tem um fluxo maior de gente na estrada, de pessoas não, de motoristas e carros nas estradas, né? Pessoas não ficam nas estradas, de motoristas nas estradas. E o comum é a gente viajar com a família. Normalmente quem viaja de carro está viajando com a família. Tem uma coisa que a gente também pode falar com relação à segurança de crianças menores. As cadeirinhas de segurança de criança, elas ainda são bem aceitas dentro dos carros? Ainda há uma necessidade de evolução em relação à importância do dispositivo de retenção infantil, né? Passou o Natal, passou Ano Novo, agora o foco total fica relacionado ao período de férias escolares. O mês de janeiro, aí, boa parte dele, muitas famílias irão pegar a estrada, viajar com crianças, e aí um dos focos da Polícia Rodoviária Federal passa a ser a orientação e a fiscalização do uso adequado do dispositivo de retenção infantil. Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, claro, cada um é estabelecido para uma idade adequada, para um tipo de peso. E aí é importante que todos os pais tenham uma consciência de que é obrigatório o uso desses dispositivos, seja viagem curta, viagem longa. Sabe o que acontece muitas vezes nas fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal? É que vem aquela desculpa de que, mas eu estou só indo ali na casa da minha mãe, estou só indo ali na casa de um amigo, de um parente, não preciso da cadeirinha. Negativo, vai sair com o veículo, tem criança, coloca a criança no dispositivo de retenção infantil adequado para ele ir de forma segura. E a gente sabe, Elda, que um trabalho de adaptação dessa criança é fundamental e é extremamente necessário. Os pais precisam construir um ambiente, um cenário que faça com que essa criança se sinta confortável e já comece desde o início a ter noção de que aquilo ali é para a segurança dela. O que muitas vezes acontece é que os pais relaxam em relação a isso e acham muito mais simples levar a criança no colo, deixar a criança solta no banco de trás, porque tem que brincar, que é para não chorar. Para não chorar, né? No colo da avó. Acho que o colo da avó é um assento para o bebê, para a criança. Isso, que problema que isso dá para vocês convencer que o colo da avó não é o local ideal para viagem de criança? Colo de avó é bom demais, né? Bom demais, mas na hora, no lugar Minha filha certo. Ama o colo da avó, mas ela sabe que dentro do carro a cadeirinha é bem mais seguro que o colo da vovó. E aí deixa o colo da vovó para quando o carro estiver parado. Sim. E aí eu aproveito até essa oportunidade para a gente trazer um assunto interessante. Quando você vai fazer uma viagem mais longa, você está transportando uma criança, você precisa incluir nessa tua viagem pontos de parada para essa criança desopilar, descansar, desestressar um pouco. Porque realmente para ela é estranho, ela tem uma energia excessiva, ela quer brincar, ela quer se movimentar. Então realmente
viagens longas com a criança muito tempo presinha ali na cadeirinha pode ser estressante para ela. Então estabelece pontos de parada, vê pontos que é seguro você parar, tomar uma água, tomar um café, o motorista até aproveita para Isso, o acordar motorista um pouco também também, precisa, né? Em viagens muito longas, o motorista fica estressado. Tem Sim. motorista que não gosta de parar na estrada. Né? Acha que vai ganhar um pouquinho mais de tempo se ele tirar direto, mas isso às vezes é perigoso. Pois tem vários tipos de motorista. Por exemplo, meu marido gosta de parar, meu filho já gosta de ir direto, achando que ele pode chegar daqui em Fortaleza sem parada. Aqui em Fortaleza, uns 12 horas de carro, Pois demais né? aí. Então, a gente tem que ir criando esses hábitos, aí vem a importância de uma criança na cadeirinha. Ela já cresce sabendo que dentro do carro precisa se tomar algumas medidas para garantir a segurança. Exatamente. Não é chegou, entrou no carro e saiu, não. Algumas regras têm que ser estabelecidas. Daí a importância dessa educação no trânsito. Quando vocês encontram assim uma criancinha no colo da avó, como é que é essa abordagem? Primeiro, convencer a avó e os primeiro pais. O policial orienta a importância daquilo dali, né? Por exemplo, uma criança solta, e aí a gente, infelizmente, eu já vi situações na pista que um acidente gravíssimo e as crianças foram salvas porque estavam utilizando o dispositivo de retenção infantil adequado. Mas também já chegou para a gente outras situações de que a criança foi arremessada para fora do veículo. Né? Sabe que muitas vezes uma pessoa solta, seja uma adulta ou uma criança dentro do veículo, se torna um perigo para quem está usando o cinto de segurança adequadamente? Porque aquela pessoa solta pode bater cabeça com outra pessoa, pode acabar se jogando por cima da outra pessoa. Ela se movimenta numa colisão, Então é importante que o motorista entrou no carro, ele colocou o cinto, ele peça para todos os outros ocupantes também colocarem. É para a segurança de todo mundo. Então quando o policial identifica isso, ele orienta, faz a devida autuação, porque já foi identificado a infração de trânsito, e ele só pode liberar esse veículo quando trouxer um dispositivo de retenção infantil para seguir viagem, ou então pegar aquela criança e colocar em tipo de transporte onde não é obrigatório o uso do dispositivo esse dispositivo de retenção infantil. Geralmente as vans de transporte coletivo, ônibus de transporte coletivo, aí não há essa obrigatoriedade, porque são veículos que transitam em velocidades bem mais baixas, geralmente trânsito mais curto ali, perímetro urbano, né? Então há essa possibilidade sim. Mas seguir viagem com a criança da mesma forma que foi encontrada, não há esse tipo de liberdade para o agente agir dessa forma. Tem que parar e procurar alternativa. Tem que parar e resolver a situação, senão o veículo não pode ser liberado. Pois é, a gente já falou de Natal, de Réveillon, de férias, mas esse programa, projeto Rodovidas, né, como é que eu chamo isso? Começou como uma operação Rodovida e hoje a Rodovida é um programa de Estado. É um programa, porque né? não fica mais somente no âmbito da PRF. Os órgãos de trânsito do Estado, dos estados e dos municípios também se integram, até porque o trânsito nasce na cidade, vai para as rodovias estaduais e vai para as rodovias federais. Então, fundamental essa integração. Então, esse programa que começou lá em dezembro, né, lá pela meados de dezembro. 19 de dezembro, ele já pegou o Natal, pegou o Ano Novo, vai pegar as férias, mas ele só encerra depois do Carnaval. Carnaval isso, é não tem muita movimentado, coisa pela frente, né? Não tem muita coisa. Carnaval, bebida, é algo extremamente complicado. E a gente vai ter um pré-carnaval bem longo, né? Porque o carnaval vai ser 4 de março. Isso. Então, a gente tem praticamente 2 meses. Esse período muito longo de pré-carnaval é uma preocupação para vocês? Ele movimento. Sabe por quê? Boa parte das cidades aqui do Maranhão são cortadas por rodovias federais. Então elas acabam magiando rodovias federais. E muitas dessas festividades de carnaval, de pré-carnaval, elas vão acontecer aonde? Pertinho da rodovia. É alguém que vai sair de um povoado para ir para o centro, curtir aquele carnaval. E aí a volta? Depois de tomar quase todas. Então, é um período também de muito trabalho. O Rodovida nasceu com isso, porque não é uma característica só daqui do Maranhão. A PRF atua em todo o país, então é uma característica que é observada em todo o país. Né? Essa movimentação nesse período de fim de ano, de início de ano até o período pós-carnaval. E parece que esse final de ano, ele foi bem desastroso, vamos dizer assim. E aí a gente nem está falando mais do Maranhão, a gente está falando de uma forma geral. A gente teve muitos acidentes graves, não é, Lu? Muitos acidentes graves. Foi um final de ano, principalmente com o sinistro atendido ali em Minas Gerais. Foi um final de ano com acidentes bem complexos. O sinistro de Minas Gerais, ele movimentou toda uma equipe de especialistas para fazer a confecção do laudo pericial, de tão complexo que ele foi, principalmente pela quantidade de óbitos decorrentes daquele sinistro. Então,
É uma realidade que a gente, às vezes, parece que fica anestesiado. O trânsito ele é violento, Helder. Ele mata muitas pessoas. Ele entope as unidades hospitalares. Exatamente. Ele prejudica o sistema de saúde pública com superlotações. A quantidade de motociclistas que entram nos centros hospitalares, feridos, lesionados. Tudo isso gera um problema que muitas vezes vai atingir até a previdência social. É verdade, então é um efeito em cascata. O trânsito ele gera problemas em várias áreas da sociedade. O motociclista é um problema à parte, né? Especialíssimo. Só para você ter ideia, o motociclista foi quem mais morreu no Maranhão em 2024. Os números já apontam isso e é possível afirmar categoricamente que quem mais morreu nas rodovias federais maranhenses foi o motociclista. Para você ter ideia, nós tivemos, a gente estava falando agora há pouco sobre colisão frontal, agora imagine colisão frontal entre duas motocicletas. Ave Maria, quando como que uma para-brisa rodovia... é o rosto do... Exato, você não tem para-choque na moto. Então você vai ter o corpo do motociclista. Agora você imagina duas motocicletas colidirem frontalmente em uma rodovia. Então por aí você tira que muitas vezes essa invasão da contramão, essa manobra de ultrapassagem, o quanto que ela é perigosa. É verdade. Olha, nós vamos torcer para que esse ano, quando chegar no final do ano, você me diga se não, esse ano o trânsito foi mais comportado, foi mais civilizado, as pessoas tomaram realmente a noção de que o trânsito é uma coisa que mata, como você falou. Sim. É uma coisa violenta e que traz muitas consequências e que só depende da gente. Só depende da gente. Só para encerrar, quanto melhor a estrada, mais alta velocidade, maior a imprudência? Parece que sim. Isso os números apontam, por exemplo, quando a gente verifica quais as rodovias que mais a gente tem casos de excesso de velocidade, a gente vai ter exatamente os trechos rodoviários com a melhor qualidade asfáltica. Então, parece que assim, o atraso que a pessoa teve numa rodovia um pouco mais complicada, ela vai tirar na rodovia melhor. Ela vai querer ganhar esse tempo. E aí exagera na velocidade, exagera nas ultrapassagens e isso acaba tornando aquele trecho um pouco mais violento. Em vez dela ganhar tempo, ela perde a vida. É isso. É uma viagem que os segundos que você pretendia ganhar não vão te ajudar em nada. Não vão te ajudar. Então, a gente fica com esse alerta, a gente ainda está no início do ano, ainda é tempo de tomar novas decisões, buscar novos rumos, novas metas, e uma delas pode ser essa, uma maior conscientização no trânsito. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida, vai impactar a vida do outro, vai impactar tanta coisa, como o Lucas falou aqui, a previdência, os hospitais vão ficar mais lotados, as famílias vão ficar menos enlutadas, vai ter tanta consequência boa a partir dessa conscientização, que se a gente parar e refletir, a gente toma essas conscientizações. Sim. A gente passaria a manhã inteira aqui falando e ainda teria assunto, né? Sem dúvida. A atuação da PRF, ela vai para além do trânsito, de combate à criminalidade e ações educativas, então é uma área de atuação gigantesca. E claro, tudo isso sempre pensando no bem-estar da sociedade, né? Olha, mas eu te agradeço muito a sua participação hoje, me ajudar a fazer o café, apesar da gente falar de um assunto difícil, tornar mais leve o assunto, né? Isso. Falar de morte de manhã cedo não é muito fácil, mas a gente falando no que vem com a conscientização, a gente já fica mais alegre achando que essa coisa pode ser evitada. Essa morte de um ente querido pode ser evitado com processos de educação e de conscientização no trânsito de todos nós. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando nessa mesa de café com todas as notícias que você precisa para começar bem o seu dia. Tchau e até a próxima.